Hoje eu estou voltando para o nosso estudo na carta de Efésios. Eu estou pregando a carta de Efésios inteira num sermão expositivo. O sermão expositivo é quando você expõe a Bíblia, você não escolhe o tema, você prega aquilo que está no verso que você vai compartilhar. E eu estou amando pregar na carta aos Efésios, mas eu quero dizer que a mensagem de hoje mexeu muito comigo. E vai mexer muito com você também. O tema é conhecendo os desígnios e as estratégias do diabo. Nós vamos ler Efésios 4, de 25 a 29. O bom da gente pregar expositivamente é que ninguém vai dizer que nós estamos fazendo um sermão encomendado. Não, ele é encomendado pelo Espírito Santo para todos nós aqui. Efésios 4, de 25 a 29, a Bíblia diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Queridos, eu queria iniciar essa mensagem dizendo que Satanás é o nosso grande adversário. Nada do que ele faz é aleatório. Seja na tua vida como pessoa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida profissional, nas cidades, nas nações e no mundo inteiro. Ele é altamente intencional. Tudo tem um propósito e um plano. Todo o exército de demônios que Paulo vai detalhar mais para frente, no capítulo 6, e eu estou me referindo a principados, potestades e as hordas da maldade, todo esse exército trabalha para cumprir esse plano. Então, é importante você entender que esse plano, ele opera no mundo inteiro, em todas as esferas, em todas as culturas, em todas as classes sociais. Satanás tem executado o seu plano. Agora, para resisti-lo e para vencê-lo, nós precisamos conhecer os seus desígnios e as suas estratégias. Conhecer os desígnios é muito necessário para que nós saibamos qual é o plano que ele tem para as nossas vidas. E conhecer as estratégias é necessário para que nós saibamos como ele age para conseguir esses objetivos. Então, o apóstolo Paulo, ele afirma claramente que Satanás quer alcançar vantagem sobre nós. E ele diz que a melhor maneira de nós impedirmos a Satanás é conhecendo os seus desígnios. Lá em 2 Coríntios 2:11 ele diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, como nós conhecemos os desígnios dele, ele não alcança vantagem. Mas quem não conhece, ele alcança vantagem. Então, este é o tema da mensagem: conhecendo os desígnios e as estratégias do diabo. Eu já vou apresentar logo de cara qual que é o desígnio de Satanás nesse texto, que fica evidente nesse texto. Efésios 4, 27 diz assim: nem deis lugar ao diabo. Esse versículo, ele está no meio de diversas orientações de Paulo para que os crentes de Éfeso abandonem alguns comportamentos que são característicos de pessoas que não têm a Deus. E no meio desses comportamentos ele diz:
Irai-vos, não pequeis, nem deis lugar ao diabo. E Deus falou comigo, o centro dessa palavra é aqui. O que o diabo quer em relação à sua vida é ganhar lugar, é assumir o controle, é dominar. A palavra lugar aqui no grego é topos. É a palavra que originou a palavra que nós conhecemos, topografia. Topos é tanto um lugar físico, quanto também uma influência numa determinada área. Então, qual é o desígnio do diabo? Diga assim: controlar a minha vida, dominar a minha vida. Agora, quando a gente olha para o texto inteiro que lemos, nós percebemos 4 estratégias que ele usa. Cada uma delas vai abrir espaço na sua vida, na minha vida, para que ele nos domine e nos controle. E essa é a razão porque o apóstolo Paulo exorta toda a igreja de Éfeso, assim como a cada um de nós, para abandonarmos estes comportamentos, porque esses comportamentos nada mais são do que uma influência de Satanás, e através desses comportamentos ele nos domina. Então a estratégia do diabo, na verdade aqui são 4, para tomar o controle das nossas vidas. A primeira é mentira. O versículo 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A primeira maneira de Satanás tomar lugar na nossa vida é através da mentira. A mentira é um instrumento poderoso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. João 8,44, Jesus está discutindo com os líderes judeus, e Jesus diz assim para eles: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso, e ele usa dessa estratégia para amarrar os crentes. Então toda vez que o crente, ele abdica da verdade e escolhe a mentira, ele está entrando na estratégia de Satanás. E quanto mais mentira houver na tua vida, mais domínio do diabo. Foi com uma mentira que ele enganou Adão e Eva, e como consequência ele ganhou autoridade sobre a terra, tomou a mente da Eva, a enganou, porque ela não repreendeu. Adão anuiu no comportamento da sua esposa e ambos morreram. Porque a estratégia do diabo é assim: ele te engana e lá no fim a mentira vai te gerar a morte. Hoje ele continua mentindo, gente. E nós estamos vivendo num tempo em que a Bíblia fala que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Literalmente a Bíblia está falando que ensinos mentirosos serão usados para levar as pessoas para longe de Deus. E eu percebo claramente este engano e esta mentira entrando nos púlpitos das igrejas. Hoje as igrejas pregam mais sobre como ficar rico do que como se arrepender e aceitar a Cristo e a cruz transformar a sua vida. Me diga um versículo na Bíblia que a Bíblia diz que alguém deve buscar a riqueza. Me diga uma palavra de Jesus que diz que as pessoas têm que se preparar para ficar ricas. E no entanto hoje o que mais tem nos púlpitos é essa mensagem diabólica de coachings, querendo ensinar as pessoas a ficarem ricas, usando textos da palavra de Deus para pretexto. Porque o dinheiro, ele não é o mal em si, mas o amor ao dinheiro é o mal em si. E quem ama o dinheiro e se entrega na busca do dinheiro, vai acabar
no engano do diabo. Então quero deixar bem claro para você, hoje os púlpitos estão substituindo a verdade da palavra de Deus para trazer mensagens mentirosas do diabo. O texto de Jesus deixa claro que quando mentimos estamos satisfazendo os desejos do diabo. Ele disse isso para os judeus: vocês são do diabo, e o vosso pai é o pai da mentira, e vocês estão fazendo de tudo para ali cumprir os desejos. E o desejo de Satanás é ganhar o controle da sua vida. Existem crentes que estão completamente amarrados, porque praticam a mentira todo o tempo. São crentes que creem que estão salvos, e muitos estão mesmo, mas vivem na mentira. Agora, quando o indivíduo começa a praticar a mentira nos seus negócios, no seu trabalho, nas suas relações, de repente esta mentira começa a enganar a ele mesmo. E aí então, ele começa a ser enganado pelo próprio diabo. Nós mentimos para nós mesmos, como quando chamamos Deus de Senhor, mas não fazemos a sua vontade. Nós mentimos para nós mesmos quando usamos o nome de Deus para fazer coisas que na verdade têm a ver com a nossa agenda e com os nossos planos e com a nossa visão e a visão do diabo, e não a sua própria vontade. Nós mentimos para nós mesmos quando Deus deixa de ser o nosso alvo e tentamos fazê-lo de nosso empregado. É aquele tipo de crente que só busca a Deus para Deus resolver os seus problemas, mas que vive independente da vontade de Deus. Não sente nem culpa quando peca. Está mentindo para si mesmo. Jesus disse: naquele dia me direis: Senhor, em teu nome fizemos isso, profetizamos, curamos enfermos, e eu vos direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Mentimos para nós mesmos quando negamos a palavra de Deus e buscamos mensagens para satisfazer a alma. E eu quero dizer para você que o antídoto para a mentira é a verdade. E nós precisamos nos arrepender e andar na verdade, que é a sua palavra. A mentira é uma estratégia maligna, e tudo que vem do maligno é morte. Jesus disse: ele é homicida desde o princípio. A segunda estratégia de Satanás é a ira. Efésios 4, 26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A palavra aqui, parorgismos, ira, significa indignação, exasperação. Mas eu quero fazer aqui um disclaimer, quero fazer aqui uma observação importante. Nem toda ira é diabólica. Há uma ira que não é pecaminosa. Quando a ira não é pecaminosa, quando esta é uma indignação contra uma injustiça ou contra algo que seja promovido por Satanás, e o homem e a mulher de Deus precisam ficar indignados contra aquilo que o diabo está fazendo no meio das pessoas. A gente sabe disso, porque a ira santa é aquela ira que é a indignação porque a glória de Deus, porque a palavra de Deus foi vilipendiada. O Salmo 69, versículos 8 e 9, o salmista está expressando essa ira, e na verdade ele está sendo um tipo profético daquilo que Jesus sentiu quando ele viu o templo sendo usado pelos cambistas, que não tinham nenhum amor pelo Senhor, mas estavam usando daquele lugar para ganhar dinheiro. Ele diz assim: tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. Isso aqui
Ele está profetizando o que Jesus sentiu. E lá em Marcos 11, 15 a 17 a gente lê: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covis, em um covil de salteadores. Jesus ficou indignado, ele cirou, ele pegou um azorrague, ele pegou um chicote e foi derrubando todas aquelas mesas, aquelas mercadorias, e os cambistas foram embora. Isso indignou demais os líderes do templo. Mas Jesus não pecou, aquela ira era santa. Mas mesmo uma ira que é santa, ela não pode prolongar, porque o próprio Senhor está dizendo: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ficou indignado, mas não vai dormir com aquela ira, porque senão ela pode se tornar algo que contamina a sua vida. Agora, a ira diabólica, aquela que nasce no coração do diabo, ela é uma estratégia poderosa para que Satanás ganhe lugar na sua vida. Eu quero mostrar para vocês lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, quando haverá a última batalha entre Satanás e os seus demônios contra o Senhor e os seus anjos. Essa é uma batalha de Miguel, o arcanjo, contra o diabo, que será expulso dos céus pela última vez. Ele nunca mais terá acesso ali. O texto diz: por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A palavra ali é timós, raiva, fúria, ira, que ferve de forma imediata. Isso vem do coração de Satanás. Então eu quero dizer uma coisa para você: Satanás quer que os crentes sejam iracundos, porque quando um crente fica irado, ele é instrumento de morte, ele é alimentado pelo inferno, ele é alimentado por demônios e nunca por Deus. E a mesma pessoa que é o instrumento para derramar essa ira, ela fica aprisionada na sua alma com um sentimento que não vem de Deus. Deus é amor, e quanto mais amor você tiver, mais de Deus você terá. O diabo é a origem da ira, e quanto mais irado você for, mais Satanás controlará a sua alma e a sua mente. A ira diabólica domina os homens. Eu vou mostrar para vocês. Lá em Gênesis capítulo 4, nós lemos a respeito do primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia. Caim mata o seu irmão Abel. Os versos 4 a 7 do capítulo 4 de Gênesis diz o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Veja, um comportamento de alguém que guarda dentro de si indignação, ira, raiva, ódio. E por que descaiu o teu semblante? E aí o Senhor fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha o que Deus está falando para Caim. Por que você está irado? A sua ira tem que ser dominada, porque senão o pecado vai te dominar. Mas qual era o pecado aqui de Caim? Ira. Deus está literalmente falando: ó, se você não dominar a sua ira, ela vai te dominar. E qual foi o resultado? Caim matou Abel.
Qual era o desígnio de Satanás? Dominar através da ira a mente de Caim, para que ele cumprisse o desígnio de matar Abel. Então, querido, como é que você vence a ira? O antídoto para a mentira é a verdade. É deixar de mentir e falar a verdade. O antídoto da ira também começa com uma decisão. Eu não vou mais andar irado. Eu não vou ser dominado para ira. Isso é um exercício consciente. Agora, tem gente que vive explodindo com os outros e justifica a sua atitude iracunda e vai cada vez mais se atolando no pecado. Nós todos temos essa possibilidade. Eu sou uma pessoa altamente emocional. Muitas vezes no passado eu agia dessa maneira. Só que Deus foi falando comigo, bonito, né? Você está dando um belo testemunho quando você faz isso. E quando o Espírito Santo falou comigo, eu comecei a me arrepender e comecei a dizer, é pecado. Isso não é temperamento, isso é pecado. Eu não vou dar justificativa para o pecado, eu vou me arrepender do meu pecado. E quanto mais eu desejei fazer isso e continuo fazendo isso, mais eu tenho dominado a minha vontade de explodir muitas vezes. Eu fui um jovem que vivia brigando no trânsito. Por quê? Porque eu achava bonito ser valentão, mesmo sendo crente. E está cheio de crente irado. E quanto mais irado você fica, meu querido, mais o diabo toma conta da tua vida. A estratégia dele é te levar à ira, porque através da ira você vai reagir de maneira que você não tenha controle, e depois aquilo que você faz muitas vezes não pode ser trazido de volta. Caim matou Abel, e isso trouxe consequências definitivas para a vida dele. A terceira estratégia que Satanás usa para dominar a sua vida, e eu vou fazer uma recapitulação. Qual que é o desígnio de Satanás? Diga, controle. Quais são as estratégias? A primeira, mentira. A segunda, ira. A terceira, o roubo. João, o texto diz, né? Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. E João 10:10 diz, o ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O roubo é o modus operandi do diabo. E infelizmente tem muito crente ladrão. Tem muito crente que rouba nos impostos, rouba no dízimo, nas ofertas, rouba muitas vezes no seu trabalho, rouba enganando as pessoas. Por quê? Porque quer se dar bem, porque quer conquistar aquilo que não é direito, o que não é lícito. O roubo é decorrente de uma cobiça, do desejo de ter o que não é seu, obter algo de maneira inadequada. Está cheio de crente, ladrão, justificando o seu roubo. Por quê? Porque acha que pode ser crente, mas viver no mundo através do sistema. E o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Então há crentes que professam a fé, mas são ladrões. Como impedir que Satanás roube a nossa vida através dessa estratégia? Eu quero falar aqui nesse texto de 4 maneiras. A primeira é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade, metanoia, nada mais é do que arrependimento. O apóstolo Paulo diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Está falando o quê? No passado, quando você não tinha Deus, esse era o teu jeito de ser. Mas agora que você é crente,
Você não pode mais agir assim. Então é mudança de mentalidade. Diga assim: o roubo na minha vida tem que ser no passado. Mudança de mentalidade. Não ache natural. Roubar é pecado. É pecado quando você sonega impostos, você está roubando. É pecado quando você sonega o dízimo, você está roubando. Está roubando a Deus. A segunda transformação é a mudança de atitude. Aquele que furtava, não furte mais. Era o teu jeito de ser? Agora não vai ser mais. Diga assim: era o meu jeito de ser? Agora não vai ser mais. A terceira mudança que tem que ter é mudança de estratégia. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ou seja, antes o teu jeito de conseguir as coisas era roubando, era enganando os outros. Agora, você vai parar de roubar e você vai trabalhar. Porque o trabalho dignifica. Você quer algo na tua vida, você quer melhorar de vida, é digno. Você quer dar algo melhor para a tua família, é digno. Então, trabalhe. E não é qualquer trabalho não, porque está cheio de trabalho que engana as pessoas, que nem esses camaradas que ficam vendendo curso e prometendo que o camarada vai ficar rico e ganhar 1 milhão em pouco tempo. Está roubando. E é uma pena, porque o espírito de engano é tão poderoso que as pessoas caem nessa. Essas pessoas estão enganando, porque as pessoas querem acreditar. Não há outro jeito de você prosperar senão ser fiel a Deus e ser trabalhador. Porque o trabalho dignifica, e o trabalho que é feito com excelência traz prosperidade. Então mude de estratégia. Nem qualquer trabalho é digno. E nem todo sinal de riqueza é prova de bênção. Porque tem muita gente que tem sinais de riqueza, mas vai ter uma grande surpresa quando chegar na presença de Deus. Em quarto lugar, mude de caráter. E o texto diz: trabalhe para que você tenha com o que acudir o necessitado. O camarada que rouba, ele não está nem aí com o outro. Ele está tirando algo do outro para si. Quando Deus muda o seu caráter, quando você tira os olhos de Mamon e coloca em Deus, você vai entender que aquilo que Deus te der, Ele não só vai ser bom para você, mas vai ser bom para o seu semelhante. Então isso é um indivíduo que é transformado, porque aquilo que ele recebe do seu trabalho, ele partilha com aqueles que têm menos. Então como que você vai impedir? Qual é o antídoto para a estratégia do diabo? Primeiro, é confiar na generosidade de Deus. Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Diga assim: Deus é bom. Deus tem o melhor para mim. Diga: tudo que eu preciso, Deus tem. Querido, você não tem que roubar, você não tem que enganar, você não tem que manipular. Você tem que ser verdadeiro e fazer o melhor naquilo que Deus te chamou para fazer. E Ele vai te suprir, e vai suprir muito além do que você precisa, a ponto de você poder partilhar com aqueles que não têm. Essa é uma área tão importante que o único demônio, um dos únicos demônios, não único, um dos únicos, que a Bíblia cita por nome, é Mamon. E Mamon é o Deus das riquezas. Pessoas que estão amando as riquezas, fazendo qualquer negócio para ganhar riqueza, na verdade estão sendo dominadas por Mamon, e não pelo Senhor. Então vencer Mamon é muito importante. Porque Mamon, e Jesus diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você vai adorar a Deus ou a Mamon. E eu pergunto para você que está me vendo na internet aí: quem que é o teu Deus?
É Mamon ou é o Senhor? Eu sei que essa palavra é dura, mas é uma palavra dura para transformar a sua vida. Ela está te ferindo, mas para sarar. Agora, no final das contas, a decisão é tua. Você não vai conseguir andar das duas maneiras. E a última estratégia do diabo são palavras torpes. Não saia da vossa boca, diz o apóstolo, nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Diga graça aos que ouvem. A palavra torpe no grego é sapros. Eu vou ler para vocês a definição. Apodrecido, podre, corrompido por alguém, de qualidade péssima, impróprio para uso. Existem palavras que são podres, e elas são muito poderosas. E eu quero dizer para você que em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Satanás conhece o valor das palavras. Então é muito importante você saber que crente não tem que ficar falando palavrão, não tem que xingar ninguém, não tem que ficar declarando coisas ruins para a sua própria vida, não tem que usar interjeições em palavrões, porque está cheio de interjeições que são palavrões. E os crentes muitas vezes acham que isso não seja tão radical, mas a Bíblia diz que tem poder de vida e de morte. Eu quero mostrar para vocês a importância das palavras de vida e como elas são bênçãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, com a nossa língua, a gente pode levar a palavra de Deus para alguém e ser instrumentos de salvação, ser instrumento de vida. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Você sabe o que a palavra louvor no grego é? Eulogel, de elogiar. O que é elogiar? O prefixo eu significa bem, e logel é falar. Elogiar é falar bem. Quando você começa a elogiar a Deus e engrandecer a Deus, Deus habita no meio dos louvores. Usar a palavra para gerar vida. Provérbios 15, 4 diz: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Quando você é um crente fofoqueiro e você destrói a reputação de alguém, você pensa que não vai ter troco? Você pensa que essa palavra que você usa não virá contra você? Porque você se torna instrumento de uma palavra de morte que destrói a vida de alguém, destrói amizades, destrói relações familiares, por causa de fofoca. A Bíblia diz que 6 coisas o Senhor aborrece, mas a sétima, não, 5 aborrece, a sexta Ele abomina, que é lançar irmãos contra irmãos. Então use a sua boca com palavras de vida, porque palavras torpes atraem o domínio de Satanás. A quarta estratégia, essas não são as únicas 4, mas são as 4 que o texto nos apresenta, que Satanás usa para te dominar, para tomar controle da tua vida, são palavras torpes. Você sabe como a palavra feitiço, qual é a palavra inglesa para feitiço? Spell. Spell também é soletrar. Por quê? Porque todo feitiço é lançado numa palavra. Você sabe como a palavra xingar
é no inglês cursing. Amaldiçoar. Vejam como tudo tem a ver com a palavra maldição. Dição é de dizer, maldizer. A palavra sendo usada para morte. Agora a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Se alguém lança uma palavra contra a tua vida e você vive no antídoto daquilo, aquilo vem, bate na redoma dos anjos e volta. Mas se você é um crente que vive falando coisas ruins sobre si mesmo, sobre Deus, reclamando, murmurando, falando mal, sabe, ao invés de declarar a palavra, você fica declarando as coisas ruins. As palavras lançadas pelo diabo vão te levar à morte, vão te destruir. Por isso, fofoca, difamação, maledicência, murmuração são instrumentos poderosos de Satanás na vida das pessoas. Qual é o antídoto para as palavras torpes? É o arrependimento e a adoração. Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo, irmãos? Efésios 5, de 18 a 21 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há ira e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E olha como ele fala que você vai ser cheio do Espírito. Falando entre vós com salmos, diga assim, palavras. Entoando e louvando de coração, diga palavras cantadas. Com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, diga palavras. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor, de Cristo. Como é que você se enche do diabo? Usando palavras torpes. Casamentos são destruídos por xingamentos, por ofensas. Marido falando coisas horríveis para a mulher, sua gorda, sua feiosa. Mulher falando seu corno, seu otário. Estão destruindo o seu próprio casamento. Agora, quando você fala, minha esposa, você é a mulher da minha vida, você é linda, você é maravilhosa, você está fazendo uma redoma ao torno do teu casamento. Amém, igreja? Use a palavra da maneira correta. Fale a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, encha-se do Espírito Santo de Deus, e cada vez mais você vai ser livre do domínio do diabo. Não adianta você orar a Deus e pedir que Deus te livre, mas na sua vida cotidiana, você alimentar o teu ambiente com palavras de morte. Palavras de morte. Eu quero concluir esta palavra dizendo algo muito importante para vocês. Eu já falei algumas vezes a respeito disso. Os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo nos diz sobre todas as bênçãos que o Senhor já realizou nas nossas vidas. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado desde lá de trás e continua valendo até agora. Aliás, abençoar é bem dizer. Deus declara palavras boas a nosso respeito, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Repita comigo: o que Deus tinha que fazer para me abençoar, Ele já fez em Cristo. Mas nos capítulos 4 a 6, o apóstolo Paulo diz: já que vocês sabem de tudo isso, agora vivam de acordo com aquilo que vocês sabem. Ou seja,
A parte de Deus Ele já fez. Diga assim: a parte de Deus Ele já fez. Mas a minha parte cabe a mim. Sabe, querido, você pode relativizar as advertências e continuar com uma vida miserável espiritualmente, ou você pode se arrepender e mudar. Essa decisão é sua, ninguém vai fazer por você. Quando você comete um pecado, não joga a culpa no outro. Eu fiz isso porque ela fez isso. Não, eu pequei. Não importa se o outro errou. Você é responsável pela sua vida, pelos seus atos. A decisão é sua. Não significa que vai ser fácil e nem imediato. Mas a santificação é um processo que dura a vida inteira, mas que requer de cada um de nós decisões. Se está precisando que Deus te ajude, clame. Reconheça os desígnios de Deus, as suas estratégias, e faça a sua parte. O diabo tem desígnios e estratégias. Para você se livrar disso, você precisa do plano de Deus para a tua vida, os desígnios de Deus na sua vida e a estratégia que Ele usa. E você tem que escolher a maneira de Deus, a maneira de Satanás. Filipenses 1:6, eu termino o texto, termino a palavra dizendo: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu fui firme, fui duro nesta palavra. Mas essa é a dureza para quebrar o engano de Satanás. Conhecereis a verdade vos libertará. O antídoto para a mentira é a verdade. O antídoto para a ira é o amor. O antídoto para o furto, para uma vida de roubo, é a confiança que tudo que nós necessitamos vem em Deus, vem de Deus. E por último lugar, o antídoto para palavras que geram morte. São palavras que produzem graça, como o apóstolo Paulo diz, na vida do outro. Se alguém te fez o mal, retribua com o bem. Não pague o bem com o mal, pague o mal com o bem. Porque quem paga o bem com o mal não se apartará da sua tenda. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti e Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito fale conosco. Não permita, Senhor, que caiamos nos enganos desse mundo. Que a Tua palavra dentro de nós possa nos nortear, nos dirigir, porque queremos viver para a Tua glória segundo os Teus desígnios. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está aqui hoje. Que o Senhor dê poder, discernimento para cada um vencer a sua área, para que Satanás jamais tenha o controle sobre nós. Irmãos, nós estamos vivendo na pior de todas as gerações, onde Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma geração fraca, de homens e mulheres fracos. Jesus disse para a igreja de Filadélfia: eu sei que tens pouca força. A igreja primitiva, eles iam para as fogueiras, ou para as arenas, onde eram comidos pelos leões, e cantavam e glorificavam. Essa é a geração de crentes, que bastou ter alguma dificuldade, já começa a blasfemar contra Deus. Deus sabe disso. Deus sabe das nossas fraquezas.
E Ele tem força para te dar. E para essa mesma igreja de Filadélfia Ele diz: mas eu tenho posto uma porta aberta diante de ti, que ninguém vai fechar. Nós somos fracos, mas o evangelho que nós cremos é forte. Nós somos fracos, mas o Deus que nós adoramos é forte. Então quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas afasta-te de todo e qualquer. Pode aplaudir o Senhor. Do sistema enganoso do inimigo. Fique na palavra, porque ela é verdadeira. Ele é o fundamento da vida eterna. Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Senhor, nosso Pai, e as eternas consolações do Teu Espírito sejam sobre todo o Teu povo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus te abençoe, querido. Vá em paz.